Olá, boa tarde. Estamos iniciando mais um encontro com um dos professores dos cursos do FIME, hoje com o professor Lincoln Souza, que ministrou o curso Princípios da Formação Violonística. O professor Lincoln, Ed Lincoln Freitas de Souza, é bacharel em música com habilitação em violão pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN. Mestre e doutor em educação pela Universidade Federal do Ceará, UFC, onde desenvolveu pesquisas sobre a trajetória da constituição do campo do ensino de violão na cidade de Fortaleza, Ceará. Foi professor de violão na Universidade Federal da Paraíba, UFPB, e na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. E desde 2009 é professor efetivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, o IFCE, onde leciona no curso técnico em instrumento musical, violão, e no programa de pós-graduação em artes, PPGartes. E é também professor colaborador na Casa de Vovó Dedé, onde desenvolve um trabalho de formação e aprimoramento da técnica e do repertório violonístico de concerto. Ao longo de uma década, tem formado uma série de violonistas, alguns dentre os quais premiados em concursos nacionais, contemplados com bolsas para residência no exterior, ou aprovados para o cargo de docentes nas redes de ensino federal, estadual e municipal. Atualmente, além da docência, participa de bancas examinadoras em nível de graduação e pós-graduação, além de desenvolver trabalhos de pesquisa voltados para o ensino, história e memória do violão no Ceará. Então, é com muito prazer, muita alegria, que nós damos as boas-vindas ao professor Lincoln, e desde já agradecendo a sua presença, a sua participação no FIME, né, que é uma contribuição que enriqueceu bastante o festival e certamente está contribuindo para a formação de vários violonistas ou pessoas interessadas no violão, que estão vivendo um processo de formação com o violão e através do violão também. Então, seja bem-vindo, professor Lincoln. Boa tarde. Boa tarde a todas e todos aqui que estão participando do primeiro Festival Internacional de Música Mansueto Barbosa. É uma satisfação enorme estar aqui, compartilhando essa experiência com vocês, compartilhando um pouco da minha experiência enquanto docente, professor de violão, há mais de uma década aqui na cidade de Fortaleza. O meu nome é Ed Lincoln, como eu já fui apresentado. Eu tenho experiência no ensino de violão, já há mais de uma década. Fui professor na Universidade Federal da Paraíba, também professor na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, e desde 2009 aqui no Instituto Federal do Ceará, onde eu leciono no curso técnico em instrumento musical e também colaboro junto à Casa de Vovó Dedé. E ao longo desses anos eu tive vários estudantes, né, alguns dos quais, como foi mencionado aí, né, que foram
premiados em concursos de âmbito nacional, internacional, contemplados com bolsas, alguns dos quais, inclusive, foram até aprovados em concurso também. E uma coisa que às vezes perguntam é como é que você tem formado os seus alunos ao longo dessas décadas, né? Como é que você tem conseguido formar os alunos a ponto de alcançar essa formação, né, digamos assim, né, e alcançar esses objetivos, né? Então, o curso de hoje, nessa minha fala, ela perpassa muito por esse tema, né, os princípios da formação violonística, né? Ou seja, isso aqui é uma visão minha, enquanto professor, tá? Baseado na minha experiência, baseado também, né, nas trocas de experiências ao longo desse tempo, com colegas de profissão, e esse curso, essa fala, ela permeia isso aí, né? Como bem diz o nome, princípios da formação violonística, né? Então, o que é que eu preciso, mediante essa formação do violão solo, né, o violão solista, o violão de concerto, né, o que é que eu preciso, né, para me formar enquanto violonista, né? Quais são os princípios, por onde é que eu tenho que transitar, o que é que, digamos assim, a gente espera, né, de alguém que vá se formar em violão, ou ter uma formação em violão. Tá certo? Então, alguns elementos aqui são importantes que eu vou pegar e tratar aqui com vocês. Primeiramente, eu quero falar dos 4 pilares da técnica violonística, e isso baseado na escola de Abel Carlevaro. Abel Carlevaro, que provavelmente foi o maior pedagogo musical do século XX, né? Pedagogo do violão, esse uruguaio que chegou a estrear, inclusive, os 5 prelúdios do Villa-Lobos, né, em Montevidéu, no Uruguai, que teve um contato direto, né, com o maior compositor brasileiro. Eu diria que Villa-Lobos não é apenas o maior compositor brasileiro, né, mas ele é um dos maiores compositores do mundo, né? A obra de Villa-Lobos é uma obra, enfim, uma obra bastante importante e que perpassa aqui, né, a formação de todo e qualquer violonista e qualquer músico também, né? Então, Abel Carlevaro, ele trabalhou, né, em cima de 4 cadernos didáticos, tá certo? E nesses 4 cadernos didáticos ele vai abordar aí esses fundamentos da técnica violonística, né? São eles as escalas, os arpejos, os saltos e os ligados. Vou começar aqui a trabalhar um pouquinho a questão das escalas, né? Quando eu vou trabalhar as escalas no violão, né, é muito importante, uma coisa que o Carlevaro ele pega e fala, é a questão da colocação das mãos, né? A disposição dos dedos, né? É muito importante aqui, ó. Essa disposição dos dedos, cada dedo sob sua respectiva casa, tá certo? Isso aqui é uma coisa importante. O relaxamento do cotovelo, dos ombros e os pontos de apoio que eu vou ter aqui, né? Na perna direita, na perna esquerda, e a colocação do instrumento aqui, né, como uma extensão do corpo do executante, de quem está executando, ok? Então vamos lá. Quando eu vou trabalhar escalas, né, o Carlevaro, no caderno de número 1, ele tem lá as escalas onde ele trabalha,
E aí ele pensa a questão aqui por posições, né? Então, vou, por exemplo, fazer uma escala de Dó maior. Eu tenho aqui nessa escala de Dó maior um salto aqui, né? Quando eu tenho da primeira posição e vou até a quinta posição. Isso aqui é muito importante também quando eu estou trabalhando, porque eu devo fazer esse salto como se, na verdade, ele não houvesse uma mudança de posição, como se eu fizesse isso aqui. Então, quando eu salto, eu vou trabalhar aqui, ó, o deslocamento do cotovelo, né? Obviamente que são várias as escalas, né, que o Carnevaro ele trabalha dentro do caderno didático, e aí não tem como a gente aqui nessa fala breve, né, eu vou pedir licença um pouquinho aqui para vocês. Ver aqui, melhorar a iluminação. Então, é importante quando eu trabalho aqui a minha mão esquerda, de sempre quando eu estiver trabalhando aqui essas escalas, é importante principalmente no sentido da colocação, né, da mão esquerda, aqui da disposição, e de sempre quando eu estiver trabalhando aqui, eu estar sempre trabalhando isso aqui dentro da disposição de mão esquerda, né, do posicionamento da mão esquerda. E de quando eu for fazer esses deslocamentos aqui, né, isso aqui é muito importante, né, o trabalho da escala, estudar isso aqui solfejando, imaginando a nota, né, cantando as notas, isso aqui é muito importante, né? Isso aqui é um fundamento importantíssimo, é um pilar bastante importante dentro da técnica violonística, que é a questão do trabalho das escalas, né? O segundo aspecto aí importante dentro da técnica violonística é justamente o trabalho de arpejos, né, os arpejos para a mão direita. Eu costumo dizer que muitos estudantes, quando chegam, eles chegam, na maior parte das vezes, querendo logo trabalhar ou desenvolver uma mão esquerda mais habilidosa, com mais velocidade. Mas eu costumo sempre explicar que é muito importante a questão do sincronismo, né? Ou seja, o sincronismo entre ambas as mãos, né? E quando eu estou trabalhando isso aqui, eu estou tocando, eu estou diretamente, se eu estou fazendo escala, se eu estou fazendo um arpejo ou uma peça que eu estiver tocando, eu estou sempre trabalhando em conjunto, mão direita e mão esquerda. O sincronismo entre as mãos, isso aqui é uma coisa importante da gente pensar. E uma mão direita equilibrada, ela é importante para a execução de qualquer música, seja ela dentro do repertório da música de concerto ou no repertório da música popular, né? É importante essa questão do equilíbrio da mão direita, tá? E aí eu já aproveito também para falar um pouquinho sobre a questão da unha, né? Assim, a maneira como se lixa a unha, né? A gente sabe que existe questão de como você vai lixar a unha, né? Cada dedo, cada anatomia, né? Ela tem a sua maneira específica de você pegar e trabalhar, né? Essa unha, tá certo? E aí é sempre bom ter uma lixa onde se trabalha tirando, né? Dando o formato da unha, e outras lixas que a gente chama de lixas polidoras, tá legal? Então, a questão da unha é muito importante. Estou aqui rindo, a minha gatinha que estava mexendo ali. Então, vamos lá. A questão da unha é muito importante.
E os arpejos, você lixando a unha, deixando a unha bem, né, bem lixada e bem organizada, é importante, né, no sentido de você extrair uma melhor sonoridade do instrumento, tá certo? Então, quando eu costumo muito trabalhar com os meus alunos um livro do Henrique Pinto chamado Técnica da Mão Direita, né? É um livro específico do Henrique Pinto, onde o Henrique ele já começa trabalhando aqui os arpejos de 3 notas, em cima de uma sequência de mão esquerda, onde eu tenho aqui, ele passa essa sequência do início, né? Que é aqui na mão esquerda, ó. E aí depois ele vai trabalhando os arpejos de 3 notas. Também sempre eu trabalho com esses arpejos, né? Eu trabalho sempre utilizando um metrônomo, né? Importante, esse fundamento é muitíssimo importante, eu gosto muito de trabalhar diariamente, né? Essa técnica de mão direita é importantíssima. E aí, quando eu vou pegar e trabalhar aqui também a questão dos arpejos, né? Tem a questão da colocação da minha mão esquerda, né? Que é uma outra coisa importante, da minha mão direita. Né, a maneira como eu coloco aqui a minha mão direita. É interessante quando eu pego a minha mão e coloco aqui no meu joelho e trago essa mão aqui em formato de concha, posiciono aqui, ó, e aí eu vou fazer esses arpejos, né? Existem várias formas de mão direita, né? Possíveis, várias possibilidades. Arpejos de 4 notas, por exemplo, eu tenho polegar, indicador, médio e anelar. Sempre trabalhando com a utilização do metrônomo. Esse fundamento, né, ele é muitíssimo importante, né? E eu diria que tem várias músicas do repertório do violão, principalmente quando a gente pega aí compositores como Fernando Só, Mauro Giuliani, Matteo Carcassi, né? Tem alguns estudos que trabalham especificamente a técnica da mão direita. E aí eu diria que uma pergunta muito recorrente é sobre a questão do estudo da técnica aplicada, né? Se é interessante, por exemplo, eu trabalhar a técnica aplicada, né? Professor, eu devo trabalhar a técnica na música ou eu devo trabalhar a técnica aplicada, né? Separadamente, né? Eu costumo dizer que no processo de formação do estudante, o estudo da técnica aplicada é muitíssimo importante. E aí eu faço uma analogia sempre costumo sempre trabalhar com os alunos, eu faço sempre uma analogia com o esporte, né? Quando você vai, por exemplo, trabalhar, você vai no futebol, por exemplo, né? Algumas situações corriqueiras do jogo, né? Cobrança de escanteio, cobrança de falta, chute, finalização, isso são fundamentos que se trabalham no treino separadamente, e aí no momento da ação, da partida, aquele fundamento ali ele já está bem resolvido. Então, eu costumo dizer que dentro desse processo de formação é muito importante, né, trabalhar esses fundamentos, né, essa técnica separadamente. Né, isso é muitíssimo importante, trabalhar isso aí de uma forma separada, tá bom? Dentro desse processo formativo do estudante, né, desse processo de formação do violonista ou da violonista, tá? Um outro fundamento importante aí, né, dentro da técnica violonística, são os saltos, os chamados translados, né? Eu tenho aqui as mudanças de posição. O Carlevaro, ele tem alguns exercícios, né? Um deles, por exemplo,
é quando eu vou trabalhar aqui essa mudança, né, de posição. Eu tenho aqui, por exemplo, o meu dedo 1, 2. O dedo 1 toca na primeira casa, o dedo 2 na segunda casa. E aí, quando eu vou pegar e fazer a mudança de posição, eu retiro o dedo 2 e mudo a posição, ó. Alguns aspectos, uma coisa importante quando eu vou trabalhar aqui os saltos, é justamente quando eu estou fazendo isso aqui, ó, eu evitar o ruído na corda, porque o que acontece, na verdade, no ruído, é quando eu retiro o dedo antes do tempo. E uma outra coisa também é que eu não devo deixar um espaço entre as notas. Isso aqui deve acontecer como se fosse, né, como se eu não estivesse mudando a posição. Né? Então, eu vou trabalhar. Esse é o fundamento dos saltos, né? Esse aqui é muito importante. E um outro fundamento também, um elemento importante aí ligado, principalmente à questão da técnica da mão esquerda, são os ligados, né? Tem um trabalho muitíssimo interessante de técnica que é do violonista J.C. Damasceno, né? O saudoso J.C. Damasceno. E aí ele trabalha uma série de ligados, né? Os ligados, eles podem ser ligados ascendentes, né? Quando eu estou na nota inferior e vou para a nota mais alta, é o ligado ascendente. E o ligado descendente é quando eu vou da nota superior para a nota abaixo, né? Esse trabalho do J.C. Damasceno tem um especificamente que é esse aqui, ó. Quando eu vou fazer o ligado, é interessante eu pensar isso aqui, ó, na minha mão esquerda, como se fosse um martelo, ó, quando eu estou fazendo. A minha mão esquerda, ó, eu faço esse movimento aqui, ó, ajuda bastante na hora de fazer o ligado, tá bom? E o ligado descendente. Isso aqui é muito importante, esse trabalho dos ligados, porque eu trabalho, além da questão da habilidade na mão esquerda, eu trabalho também o fortalecimento da musculatura da minha mão esquerda, tá legal? Então, eu diria aí que dentro desses princípios, né, de formação violonística, eu diria que o estudo da técnica violonística, né, separada nesses 4 fundamentos aí, eu diria que é algo bastante importante e válido nessa questão da formação em violão, né? O trabalho da técnica aplicada especificamente, né? E aí o Carnaval ele divide aí, né? Escalas, arpejos, saltos e ligados, são esses 4 fundamentos principais, né? De mão direita, tá legal? Quando eu pego e trabalho isso aí, ok? Lincoln. Pois não. Eu vou te interromper um pouquinho. Nós temos o Davi Gabriel aqui à espera na sala.
Certo. Aí eu gostaria só de saber, Davi, se você dá um ok aqui no chat, se você vai querer participar com o professor, tirar dúvida, falar, de repente tocar, né? Enfim, aí me dá um ok aqui no privado, certo? Qual a sua intenção na sua participação. E tivemos também um cumprimento lá do YouTube, da Beatriz Manaia, ou Uhum. Manaia, que está no YouTube acompanhando, certo? Ela nos cumprimentou. Então, Bom, quando você achar que é o momento, aí a gente coloca a participação do Davi, tá bom? tá certo. Então, queria cumprimentar a Beatriz, que, por sinal, ontem eu assisti ao recital da Beatriz de bacharelado, muito bonito o recital da Beatriz, né? Tocou muito bem, viu, Beatriz? Parabéns, tá legal? Fiquei muito satisfeito. Coloquei aqui o seu recital no som, né? Eu vi com um som bem bacana, assim, uma sonoridade bonita, gostei muito de te ouvir, viu? Davi, satisfação, prazer ter você aqui também, tá bom? E é uma satisfação, estou fazendo aqui essa explanação. Ao final, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, algo relacionado, vai ser uma satisfação, tá bom? E depois também, se vocês quiserem tocar alguma peça, algo, fiquem à vontade também, ok? Então, eu diria que, voltando aqui, né, a minha explanação, Brenda, qualquer coisa, você pode chamar aí, tá? Fique à vontade, tá? Fazer essa mediação, ok? Certo, vou exibir aqui o agradecimento da Beatriz. Ela comentou um muito obrigada, professor, né, pelo que você falou. Ah, então é isso. Pronto, depois eu Então, chamo. tá bom. Então, assim, a gente está falando um pouquinho, né, aqui sobre essa questão, né, dos fundamentos, né, desses princípios da formação, né, em violão, né. Então, a questão do estudo da técnica aplicada é um estudo bastante importante, eu diria que fundamental, né, dentro desse processo de construção. E aí, até conheço a Beatriz, o Davi Gabriel, são dois estudantes, né, de graduação, Beatriz formando agora, o Gabriel também. E aí, às vezes, até uma pergunta, né, recorrente, às vezes até em concurso, né, às vezes a banca pergunta, o que é que você acha do estudo da técnica aplicada? A gente estuda a técnica aplicada ou você acha importante, por exemplo, trabalhar a técnica dentro da música, né? E aí, isso aí foi uma pergunta até que me fizeram já, uma vez em concurso, já vi outras vezes também, e que eu diria é isso que eu falei, né? Eu acho que dentro desse princípio da formação, como a gente está falando aqui, no momento onde está se consolidando a questão da técnica, né? É muito importante trabalhar a técnica separadamente, né? Cada fundamento. Depois que essa técnica ela está consolidada, ela está sólida, aí sim a gente pode trabalhar algumas passagens do repertório do violão, ou mesmo obras musicais que trabalhem esses fundamentos especificamente, né? A gente tem estudos aí, principalmente de compositores do período clássico, né, que vão abordar, por exemplo, vários fundamentos aí, fundamentos de escala, de arpejos, né, de saltos, de ligados, né, assim, desde obras mais simples até obras mais complexas, por exemplo, né. O compositor brasileiro que escreveu, né, a gente sabe que os estudos, especificamente nessa modalidade aí que foi idealizada no período clássico, né, esses estudos, eles foram criados justamente com esse fundamento de trabalhar especificamente fundamentos da técnica do instrumento, né, e a gente tem um maior compositor brasileiro, né, sem dúvida nenhuma, Villa-Lobos, né, os 12 estudos de Villa-Lobos são estudos de técnica superior. Então, é muito interessante quando você vai trabalhar esses estudos, né, e já ter feito um trabalho prévio, né, desses elementos da técnica aplicada, especificamente para depois você pegar e fazer uma abordagem dentro da música, dito em outras palavras, né. O trabalho da técnica do instrumento, o trabalho da técnica do violão, ele é importante nesse início, a gente pegar e trabalhar isso separadamente.
E depois, especificamente, já com essa técnica mais consolidada, é possível trabalhar essa técnica já isolada, às vezes dentro de passagens, dentro de uma própria música também, né? A gente tem vários trechos, por exemplo, de músicas onde você pode pegar e trabalhar escalas de extensão, né, e deslocamentos. Por exemplo, você pega o Fandango do Rodrigo, né, você tem passagens escalares bem interessantes, né, que você pega e vai ali, você vai trabalhar isso aí dentro da música, né, arpejos, o estudo de conceito do Barrios, né, tem várias obras dentro do repertório do violão que é possível você pegar e trabalhar, às vezes, ali separadamente. Dentro do próprio estudo de conceito do Barrios, né, o Mi Lá maior, né, você vai pegar e trabalhar tem uma seção, né, intermediária dentro desse estudo de conceito, você tem uma passagem em ligados, né, que, enfim, dá para trabalhar muito bem, né, La Catedral, são várias as obras assim que você vai trabalhar, você pode pegar trechos ali dentro daquelas obras e vocês trabalharem, né, especificamente alguns fundamentos da técnica. Então, segundo a escola de Carlevaro, nós temos esses 4 fundamentos aí, né, esses 4 pilares da técnica violonística. Okay? Lincoln, vou te interromper novamente. A Beatriz colocou uma pergunta no YouTube e ela diz assim, tem uma pergunta a respeito dos ligados, eu vou exibir aqui. Tem uma pergunta a respeito dos ligados em cordas soltas. Quais estudos o professor indica e se terá algum material simplificado com essas informações para disponibilizar? Certo, esses ligados em corda solta, Beatriz, é o seguinte, tem um estudo, salvo engano, eu não sei se é o estudo 23 de Matheus Carcaça, né, que trabalha esses ligados, né, em cordas soltas, tá? Especificamente, eu acho que dentro de música, especificamente, eu diria que você pegar os estudos do Carcaça, né, salvo engano, o estudo número 23, que vai pegar e trabalhar esse estudo de ligado, né, em corda solta, né, ok? Isso é importante. O próprio Prelúdio 2 do Villa-Lobos também tem algumas passagens, né? Tem alguns trechos especificamente, né? Que trabalha desses ligados de corda solta, mas especificamente um material que eu conheço aqui em mente, Beatriz, eu não me lembro de técnica aplicada em ligados de corda solta. Eu não me recordo bem, tá certo? Mas você pode, certamente, o estudo número, acho que é o 23 do Matheus Carcaça, você pode pegar lá que vai ter um estudo especificamente trabalhando sobre essa questão dos ligados em corda solta, né? Uma nota presa, depois... se é o que eu entendi, né? A nota presa e logo depois a nota em corda solta, né? São os estudos do Carcaça. O Carcaça tem vários, aqueles estudos ali eu acho importantes. Não é à toa que grandes violonistas, né? Eles gravaram, né? Eu diria que são obras fundamentais no repertório do violão, né? Que são os 25 estudos do Matheus Carcaça, aqueles 20 estudos do Sol, e os estudos do Léo Brauer também, eles são muitíssimo importantes, tá? Dentro desses princípios de formação. E aí eu diria para você, tem um trabalho do David Tannenbaum, que ele vai fazer uma abordagem técnica, inclusive tem esse livro na biblioteca da Escola de Música, né? Ele faz uma abordagem em torno desses estudos do Sol e também do estudo desses 25 estudos do Matheus Carcaça. É uma obra que eu acho legal visitar, conhecer, ler aquilo ali, tá? Assim como também os cadernos de Masterclass do Abel Carlevaro, né, sobre os 12 estudos do Villa-Lobos e também sobre os 5 prelúdios e choros número 1 do Villa-Lobos, tá? Eu acho que dá uma lida nisso aí. E também uma sugestão que eu dou também de leitura é um livro do Orlando Fraga, que faz uma abordagem em torno dos estudos do Léo Brauer, tá? Orlando Fraga, né, ele traz essa abordagem em torno, então tem um trabalho dentro da literatura aí que fala sobre
sobre esses estudos, e alguns deles trabalham especificamente sobre essa questão dos ligados, tá bom? Corda solta, porque eles vão justamente fazer abordagens técnicas, né? Eles trazem alguns textos e algumas abordagens ali, eles vão justamente falar como é que se trabalha isso especificamente, tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Qualquer coisa pode perguntar novamente, tá ok? Bom, eu falei aí especificamente, né, anteriormente sobre a questão do estudo da técnica, né, e aí uma outra coisa importantíssima também é a questão do repertório, né? Que repertório deve escolher, né? É muito importante a gente, isso aqui é uma, digamos assim, né, é uma divisão que eu costumo fazer, pelo menos trabalhando junto com os meus alunos, né? Eu costumo dividir o repertório da seguinte maneira. Eu acho que toda pessoa que estuda violão, né, que tem esse estudo do violão, precisa pensar nessa questão da divisão do repertório, né? Como é que eu penso a divisão do repertório? Porque primeiro é um aspecto de trabalhar a técnica do instrumento, né? É importante. E depois a questão do conhecimento de repertório. E aí eu dividiria aí, né, esse repertório. O repertório da vihuela, né? O repertório da vihuela, da guitarra barroca e tal, né? Esse repertório da Renascença, tá bom? Isso aí é bastante importante, e que esse repertório ele se notabilizou, principalmente começou a ser tocado. Quem primeiro trouxe isso aí foi o Emílio Pujol, né? Que começou a fazer transcrições de obras da vihuela para ser tocada no violão, tá? Eu acho que eu costumo muito dizer que tem algumas obras assim renascentistas que tem um virtuosismo, que é uma maneira um pouco diferente de conceber o virtuosismo como a gente pega e pensa, né? Normalmente, né? Que esse repertório, o virtuosismo, onde você pega e pensa de passagens bastante difíceis, passagens escalares, de velocidade, né? Onde você pega e trabalha aquilo ali, você pensa o virtuosismo de uma maneira. Mas existem muitas obras, né, do repertório, algumas obras, né, do repertório da vihuela, que eu diria que também são obras virtuosísticas, mas eu diria que é um virtuosismo de uma maneira diferente, né, porque muitas vezes ali, até pela forma que o compositor ele pensava, né, o compositor daquele período ele ainda pensava, né, muito na questão de vozes, né, a música ainda era predominantemente vocal. Então, justamente por ser predominantemente vocal, o compositor ainda pensava muito, assim como você pega, por exemplo, as obras escritas por compositores não violonistas, né? Aqui no Brasil, no início do século XX, você vai observar que muitas obras, porque o estudo da harmonia naquele período ainda era uma harmonia coral. Então, muitas vezes, pensava ali, compunha música para violão, para outros instrumentos, mas ainda pensando muito numa harmonia mais coral, né? E assim como era também a questão do pensamento musical naquele período, né? Que muitas obras elas eram pensadas ainda na questão da harmonia de vozes, né? Muitas eram transcrições, né? De madrigais, enfim, de obras corais daquele período. Então, muitas vezes, para você pegar e fazer aquilo soar realmente como deve ser, né, aquilo ali exige uma sensibilidade e um trato muito interessante no que concerne a questão do toque, a questão da duração das vozes, né? Então, quer dizer, muitas vezes isso aí exige um pensamento musical, né, que você precisa ter isso bem elaborado para poder realmente tocar essa música da maneira como ela deve ser tocada. E algumas dessas obras, né, elas realmente elas pedem de quem vai tocar até um certo virtuosismo, mas eu diria que é um virtuosismo até uma maneira um pouco diferente de pensar esse virtuosismo, né? Tá bom? No segundo tópico aí, nós temos as suítes para laúde de Bach, né? As obras de Sir Leopold Vaz, que são obras importantíssimas. Eu diria que as suítes para laúde de Bach, elas são bastante importantes, né, de ter o conhecimento,
E aí eu costumo sempre dizer que uma maneira também de estudar é de pegar, às vezes, a partitura, né, de pegar aquela partitura, colocar, às vezes, numa gravação e ir acompanhando junto, né? Pegar e entender como é que aquilo ali está acontecendo, né? Além, de, claro, da análise das obras, de tocar, de experimentar, isso aí é bastante importante, tá bom? Então, eu diria que as suítes para laúde de Bach, Sigla Poivais, e aí também tem as transcrições, né, das obras para violoncelo, que foram transcritas para violão, né? Isso é importante, são obras importantes que eu diria que, bom, as suítes para violino também, né, que foram transcritas, né, para violão, né, são bem importantes, né, também, importantíssimas, e importante conhecer esse repertório, tá? Importante ter o conhecimento. Obviamente que dentro de uma vida é impossível tocar tudo isso, né? É impossível tocar tudo isso dentro da nossa dinâmica organizacional hoje no mundo moderno, né? Principalmente quem não vive de concertos. É muito difícil realmente tocar todas essas obras, mas conhecê-las é fundamental, né? Bastante importante. O terceiro tópico aí, nós temos a era de ouro da guitarra, né? Chamada Era de Ouro da Guitarra, né? Onde a gente tem aí compositores como Mauro Giuliani, Fernando Sor, Matteo Carcassi, Napoleão Coste, né? São alguns desses importantes violonistas que também foram didatas, né? E eu diria que também é bastante importante. Isso aí na formação, principalmente. Começando logo na formação. Porque quando você vai tocar, por exemplo, as suítes para laúde de Bach, Weiss eu nem tanto, porque Weiss ele compunha mesmo pensando no laúde, então muitas vezes quando você vai pegar e fazer, né, transcrever a obra de Weiss, você pegar, é muito violonístico também, eu considero a obra de Weiss muito violonística, um pouco mais diferente das obras das suítes para laúde, né, de violino também, que ali você já tem ali uma transcrição que já vai exigir da parte do intérprete uma série digamos assim, de arranjos, de possibilidades técnicas, né, que transcendem a questão do idiomatismo do instrumento. Tá legal? Quando você chega aí na era de ouro da guitarra, quando tem compositores como Giuliani, Sor, Carcassi, né, Coste, esses compositores eles são importantes porque as obras elas estão escritas muito dentro do idiomatismo do instrumento. Eu costumo muito trabalhar a questão da leitura à primeira vista, principalmente com estudantes, às vezes até para eu pegar mesmo, para mim mesmo, para ler e tal ali. Eu gosto muito de pegar a obra desses compositores, né? Giuliani tem aí um trabalho fundamental, importantíssimo, né? Um trabalho didático também, e um trabalho também, obras de fôlego, como são as rossinianas, né? O Fernando Sor, que tem sonatas aí bastante importantes, tem os estudos. Conhecer aqueles 20 estudos do Fernando Sor ali, é importantíssimo. E algumas obras também, né? Inclusive para trabalhar com estudantes, são fundamentais, importantes, né? Matteo Carcassi também, aqueles 25 estudos são fundamentais, e inclusive já vocês, inclusive estudantes assim, que estão aí já se formando, fundamental conhecer essas obras, e já ter tocado ou lido, são temas recorrentes, inclusive de concurso, tá? Os 25 estudos de Matteo Carcassi, os 20 estudos de Fernando Sor, os estudos de Brauer, Villa-Lobos, né? Então, essa era da guitarra é importantíssima, isso aí é um repertório também à parte, né? A gente precisa passar por eles dentro desse princípio de formação, né? E aí, eu dividiria aí também a questão, tem 2 tipos de repertório aí que são fundamentais dentro do processo de formação e de conhecimento também, né? O repertório segoviano. Nós sabemos aí que o Segovia encomendou muitas obras de compositores não violonistas, né?
e inclusive Ponce, né, que foi você tocou, Bia, ontem a sonata lindamente, acho linda aquela sonata que você tocou, né, sonata 3 do Ponce, acho ela uma das mais bonitas, assim, Ponce 1. E quando você tem no repertório segoviano, é a primeira vez que compositores não violonistas eles passam a escrever para um instrumento, né? E quando compositores não violonistas eles passaram a escrever para o violão, começaram a lançar uma série de dificuldades técnicas também que fugiam do idiomatismo do instrumento. E é interessante também a gente falar que nessa época, alguns compositores, como por exemplo Tedesco, dentre outros também, às vezes eles reclamavam porque mandavam a obra para o Segovia, e imagina só, né, naquele período se mandava a obra para o compositor, mas aquilo ali, a correspondência naquele período era por cartas, né? Então, às vezes demorava, o Segovia tinha uma carga de trabalho muito grande, e muitas vezes, quando o Segovia ele precisava realmente passar pelo violonista, quem já trabalhou com compositor não violonista aqui, sabe que, bom, das dificuldades do compositor que não tem o domínio do violão de escrever para violão, né? E que muitas vezes precisa realmente, às vezes, ali do trabalho do violonista para deixar aquela obra ali, digamos assim, mais violonística, tocável, execuível, né? Executável, né? Então, eu diria aí o repertório segoviano, né? E o repertório do Julian Brim. São dois repertórios aí bastante peculiares. O repertório do Julian Brim abrange também, né, algumas coisas do repertório segoviano, né? E outras coisas também, né? Eu diria aí que tem a tese sobre esse repertório do Julian Brim, né? Sobre o que ele gravou, sobre, enfim, a trajetória. Tem uma tese interessantíssima do Sidney Molina, que eu aconselho, né, a leitura desse trabalho, tá bom? Para conhecer um pouquinho mais, assim, sobre essa questão do repertório do Julian Brim, né? E, bom, são dois repertórios aí, né? O repertório segoviano muito específico e o repertório do Julian Brim, que pega coisas do repertório segoviano, acrescentando outras obras também, né? Ele trabalhou com compositores aí do século XX, né? Que, enfim, escreveram para ele, que eram compositores que tinham uma linguagem mais rebuscada, já trabalhavam muito com essa questão da estética musical mais do século XX e bastante interessante também, tá? Um outro tópico importante aí também são os compositores latino-americanos, né? E aí, como exemplos aí, a gente tem o Antônio Lau, a gente tem aí o Barrios, né? Um compositor importantíssimo. A gente precisa passar né, dentro dessa questão da formação em violão. Eu diria que esses pontos aí, eles são importantes, né? Uma recapitulação: repertório da Vihuela, repertório do Barroco, suítes para laúde de Bach, suítes violino, né? Vaz também, a Era de Ouro da guitarra, né? Giuliani, Soca, Cassi, Coste, repertório segoviano, repertório do Julian Brim, repertório de compositores latino-americanos também, importante a gente pegar e conhecer dentro desse processo formativo. E eu diria que uma coisa importante também aí para a gente destacar é que existem peculiaridades na execução de cada repertório desse, de cada tipo de repertório desse, né? Se eu vou tocar uma obra de Bach, é diferente a minha execução, a maneira como eu concebo essa interpretação, é diferente, por exemplo, da maneira como eu vou tocar um Mauro Giuliani, como eu vou tocar um Fernando Sol, né? Se eu vou tocar, por exemplo, o Nocturnal do Britten, né, é bastante diferente, por exemplo, da maneira como eu vou pegar e conceber uma interpretação, por exemplo, de Milan, enfim, de outros compositores aí, né, do período da Renascença. Assim como também é um pouco diferente da maneira como eu vou tocar a obra de Barrios, né? Então, são peculiaridades na interpretação. Algo que já desde o período barroco era algo que se chamava de maneirismos. Maneirismo. O que é o maneirismo?
são maneiras peculiares de interpretar ou de conceber uma determinada interpretação que não estão escritas na partitura, né? Então é muito interessante quando eu vou tocar cada tipo de repertório desse, né, de ter uma atenção relacionada a isso, tá bom? É escutando, é lendo, é conhecendo alguns tratados de época, né? Isso aí são importantíssimos, é importantíssima a maneira de pegar e você pegar e tocar cada obra dessa aí, tá legal? E aí, seguindo, né, a gente tem aí o repertório brasileiro, tá? O repertório brasileiro, pessoal, eu costumo dizer que é um dos repertórios mais importantes do mundo, né? Certamente um dos repertórios mais importantes do século XX, né? A gente tem aí, se a gente for analisar, por exemplo, a história, a trajetória do violão no Brasil, a gente vai ver que cada década vai ter uma coisa diferente, né? A gente tem aí, né, compositores como, por exemplo, o Canhoto, né, que foi o primeiro, digamos assim, o primeiro grande solista, né, no Brasil, né, na cidade de São Paulo. A gente tem o João Pernambuco, né, colocaria aí também nesse meio o Dilermando Reis, Baden Powell, né, e aí a gente tem também o Egberto Gismonti, né, o Sérgio Assad, que o Sérgio Assad, ele certamente, assim, ele, no século XX, ele atualmente ele é um dos compositores mais tocados no mundo, né? Se coloca o Sérgio Assad, assim, bem junto do Léo Brauer, né? Assim, dentre esses compositores mais importantes para violão e tocados no século XX, né? O Sérgio Assad e Léo Brauer, no universo do violão, são certamente os dois compositores mais tocados, assim, na atualidade, né? E aí a gente tem também o Paulo Portalegre, o Marco Pereira, Radamés Miatali, Francisco Mignone, o Almeida Prado, o Krieger, Edinho Krieger, e aí também poderia citar a Alina Pires de Campos, né? Enfim, e o maior compositor brasileiro, né, sem dúvida nenhuma, o Villa-Lobos, né? E a obra de Villa-Lobos, ela é uma obra muitíssimo importante, tá? Ela é uma obra que, enfim, projetou a música do Villa-Lobos, projetou o violão brasileiro mundialmente, né? E aí enfim, é uma obra que é importantíssimo conhecer, né? Assim, até porque, apesar da importância da obra, a gente pode dizer que não é uma obra muito numerosa, né? A gente tem o quê? Os 12 estudos para violão, os 5 prelúdios, o sexteto místico, né, que tem um violão também, os choros, número 1, e o concerto para violão e orquestra, né? Aí também um compositor pouquíssimo tocado, ainda pouco tocado no Brasil, que merece até ser mais tocado também, né? E que o João Luiz Rezende tem um trabalho importantíssimo sobre a obra, inclusive um trabalho, né, em nível de pós-graduação, que inclusive ele gravou também, que é o Camargo Guarnieri, né? Então, eu diria que, né, outro compositor aí também que eu não coloquei aí, que é importantíssimo também, é o Ronaldo Miranda, né? Apaixonado, é uma obra de grande envergadura, né, para violão. Então eu diria que o repertório brasileiro, de compositores brasileiros para violão, ele é seguramente um dos mais importantes do século XX. E a gente até tem uma tradição aqui no Brasil, que se você for para outros lugares não tem, que é essa onda de compositores violonistas, gente que toca o violão e compõe para violão, né, aqui no Brasil. Né? É uma onda que a gente tem aqui que a gente não vê em outros lugares, por exemplo. Né? Você pega, por exemplo, um Sérgio Assad, beleza, Sérgio Assad, compositor, né,
brasileira atualmente, o Egberto Gismonti, compositores aí, né, que estão compondo, né? Aí você vai, por exemplo, bom, lá na Alemanha, quem é o Sérgio Sade lá? Nos Estados Unidos, né? Você vai, por exemplo, na França, quem é o Sérgio Sade lá da França que compõe para violão? Então tem, né? Pelo menos eu não conheço, entendeu? Então, digamos assim, né? Nós temos aí uma onda de compositores, violonistas, que escrevem para o violão, que eu acho que a obra do repertório brasileiro para o violão, ela deve ser mais explorada e até conhecida também. Obviamente, que dentro desse processo formativo, é importantíssimo passar por esse repertório, né, esses pontos anteriores aí que eu mencionei para vocês. Mas eu diria que, após esse momento de graduação, né, esse momento de formação inicial, onde a gente passa, né, por esse leque, né, de compositores e de períodos e estilos da história da música, eu diria que os compositores brasileiros, eles são muitíssimo importantes. Né? A gente tem aqui no Ceará, por exemplo, né, temos vários compositores aqui no Ceará. O José Mário de Araújo, por exemplo, ele fez, né, a preservação da cultura violonística do Ceará. Tem vários compositores que escreveram, né, para o violão. A gente teve a presença, por exemplo, aqui, enfim, Maria Luísa Anido esteve por aqui, o Abreu, vários violonistas passaram por aqui. E nós tivemos vários compositores, nós temos vários compositores cearenses aqui, importantes também para violão, né, que compuseram as suas obras, como a gente tem aí também no Rio Grande do Norte, eu conheço o Danilo Guanais, né, o Omar Siqueira. Né. Então, quer dizer, eu diria que o repertório brasileiro é muitíssimo importante, inclusive, para se pensar até em nível de pós-graduação, sabe? Se pensar, inclusive, explorar esse repertório em nível de pós-graduação e até, de repente, na possibilidade de tocar e de fazer um trabalho fora do país também, né? Porque é um repertório importantíssimo e, digamos assim, você tirando aí, o pessoal conhece muito o Sérgio Assad, né? Mas se você for pegar, por exemplo, né, o Camargo Guarnieri, a Lina Pires de Campos, né? Tem compositores aí importantíssimos, o Ronaldo Miranda, né, o Almeida Prado, são compositores pouco tocados e pouco explorados. Então, se for a ideia de fazer um trabalho de pós-graduação e até de sair do país mesmo, de fazer um estágio lá fora, eu acho que pegar a obra desses compositores brasileiros, eu acho um caminho bastante interessante. Não? Lincoln, vou te interromper aqui um pouquinho, só para algumas pessoas comentar, escreveram comentários no YouTube. Alguns cumprimentos, professor João Paulo Moreno, ele comentou, mestre Lincoln, boa noite, meus amigos. Boa noite. O Lucas Monte, massa, com vários S. O Ailson Medeiros, Ailson Medeiros, excelente aula, parabéns, professor Lincoln. E a Beatriz Manaia, ela comenta aqui que o professor Alexandre Atmarama também tem excelentes composições. Sim, Alexandre Atmarama, perfeito. Alexandre Atmarama, lá do Rio Grande do Norte, né? Inclusive, eu até abordei uma obra do Alexandre Atmarama e tem uma obra do Atmarama que eu sempre costumo trazer para os meus alunos, né? O Atmarama, que tem aquele livro de composições para violão, né? São 12 composições, até inclusive esse livro do Atmarama, muitíssimo interessante. Então, isso aí, só para a gente pegar e ver, né? Isso aí é o que a gente conhece, né? Aqui. E aí, se você for, por exemplo, traçar um panorama, por exemplo, do violão no Nordeste, né? A gente, só do Nordeste aqui, a gente vai ter uma infinidade de compositores, né? E de grande envergadura, né? Compositores super importantes, né? De bastante envergadura,
né, que são muitíssimo importantes, né? Assim, eu queria nesse momento até abrir agora, né, saber se vocês têm alguma pergunta, se gostariam de fazer alguma colocação agora, nesse momento, se gostariam de fazer alguma colocação, enfim, alguma pergunta, algo relacionado à nossa temática. Inclusive, pessoal, vocês receberam 2 links, né? O link do YouTube e o link daqui da sala, da transmissão do StreamYard. Então, se vocês quiserem entrar aqui para falar, bater um papo, enfim, fazer alguma pergunta que às vezes é grande para escrever no chat, enfim, pode entrar aqui, né? E aí você participa. Se não quiser aparecer, ligar a câmera, não tem problema, você fica com a câmera desligada, vai ficar só a telinha escura, né? Não tem problema também, tá bom? E podem escrever no chat do YouTube como vocês estão fazendo também. Uhum. Pois é, então, só recapitulando até aqui, né? Falamos aí dentro desses princípios da formação violonística, né? A questão do estudo da técnica aplicada, escalas, arpejos, saltos e brigados, né? São esses 4 fundamentos, o estudo da técnica aplicada, nesse processo de formação é muitíssimo importante. Depois a questão do trabalho da técnica separadamente, né? E depois da técnica aplicada no repertório, né? Isso aí é muito importante. Nesse segundo tópico agora, a gente está falando sobre a questão do repertório, falamos aí desses aspectos, né? Repertório da vihuela, repertório para laúde, era de ouro da guitarra, compositores latino-americanos, compositores brasileiros, especificamente aí a gente está falando de repertório. Então, o primeiro grande tópico foi técnica, né? Falando agora sobre o repertório, né, brasileiro. E um outro ponto também, eu queria pontuar isso aí, viu, pessoal? A obra de compositores brasileiros para violão. O Brasil tem uma tradição muito forte, né, de compositores violonistas que conhecem o instrumento, que escrevem para violão, e que eu acho que merece, de fato, assim, até a gente conhecer mais, tocar mais assim, esses compositores. Legal? Importante. E aí, eu costumo também, a maneira como eu costumo pensar a questão da organização de uma agenda de estudos, né? A questão do estudo, né? Da técnica aplicada. Isso aí eu costumo diariamente separar um tempo para trabalhar a questão da técnica. É importante, tá? E aí, quando eu vou pegar e trabalhar a técnica, uma coisa que eu gosto sempre de pensar é de pensar a técnica não como um exercício puramente mecânico, tá? Mas eu gosto muito de pegar e pensar a técnica também da forma musical, né? Se eu for, por exemplo, aqui trabalhar determinado passagem que eu vou, por exemplo, trabalhar um arpejo, por exemplo, né? Crescendo, diminuindo, mudança de timbre, né? Dinâmicas, né? Tudo isso eu posso pensar quando eu estou trabalhando a técnica do instrumento, né? E às vezes as pessoas pensam muito na questão do estudo da técnica como um ato puramente mecânico. Mas o Carlevare ele já dizia, né, que a técnica, antes de tudo, é uma atividade intelectual. Eu penso no movimento, eu memorizo, eu penso no som, no que eu estou ouvindo, mas eu também trabalho elementos musicais. Quando eu vou trabalhar a técnica do instrumento, né? Esses elementos musicais, eles são bem importantes. Legal? Um outro aspecto aí importante, né, dentro dessa agenda de estudos, refere-se à questão dos estudos de leitura à primeira vista. Tá? Quando eu vou trabalhar leitura à primeira vista,
eu costumo sempre dividir essa leitura à primeira vista dentro daqueles compositores que escrevem dentro do idiomatismo do instrumento, ou seja, compositores violonistas, tá? E aí eu gosto muito da obra dos violonistas do período clássico, né? Gosto muito de sempre estar trabalhando ali, Carcasse, Sol, né? Pegar esses estudos e ler, sempre muito bacana, né? Ter sempre na mão esses estudos, né? De estar sempre lendo, estar estudando, estar, enfim, fazendo esse estudo de leitura à primeira vista do instrumento, tá certo? E aí esse é o primeiro ponto. E o segundo ponto é a leitura à primeira vista de obras não escritas originalmente para violão, porque isso aí já é uma outra maneira de se pensar a leitura à primeira vista, tá legal? É uma outra forma de pensar, tá? Porque uma coisa é quando eu pego aqui e eu estou tocando uma obra dentro do idiomatismo do instrumento. Outra coisa é quando eu pego transcrições, é quando eu pego obras que foram escritas por compositores não violonistas ou obras não escritas para violão. Isso aí é uma outra maneira de pegar e se pensar também quando eu vou pegar e fazer a leitura à primeira vista. Como leitura, eu sugiro também um livro chamado A Mente Musical. A Mente Musical. Esse livro é interessantíssimo, a tradução da Beatriz Hilari, tá? E tem dentro dessa ciência cognitiva que ela vai pegar e fazer a mente musical, é um livro, né, dentro da área das ciências da cognição musical, e eu considero bem interessante um capítulo que fala, né, ela vai tratar sobre alguns pontos importantes, composição, e um dos aspectos, né, que ela trabalha no livro, um capítulo à parte, é só sobre a questão da leitura à primeira vista. É interessante a leitura desse capítulo, porque fala especificamente como é que funciona a questão da leitura à primeira vista do ponto de vista da ciência cognitiva. Como é que o cérebro pensa, né, quando a gente está lendo à primeira vista? Como é que eu vou desenvolver uma boa leitura à primeira vista, né? Então, isso aí são coisas bem interessantes a serem pensadas, tá bom? E aí fica aí essa sugestão de leitura, A Mente Musical, que é um capítulo especificamente sobre leitura à primeira vista, tá? Um outro ponto também importante, né, que eu diria, é o estudo de peças novas, tá? O repertório que eu pretendo aprender, né? É muito interessante eu ter sempre ali organizado esse estudo das peças que eu pretendo aprender, ou então eu estou ali na minha mesa, eu tenho algumas ali, tem um bolinho ali que a menina que ela vem, arruma, mas tem aquelas peças ali, aquele material que é o material que eu deixo sempre ali, eu estou estudando, eu estou lendo, estou começando a experimentar, a estudar esse repertório e tal, que justamente são essas peças novas, né? Essas peças que eu pretendo tocar, essas peças que eu quero ter na mão, né, em algum momento. Então é muito legal deixar aquilo ali preparado e você já ir tocando, experimentando e tal, né? Isso aí é bastante interessante. Um outro aspecto aí também é a questão do estudo de peças que vocês já tocam, né? Quer dizer, o estudo das peças novas, mas e o estudo das peças que eu já toco, né? É muito importante também a gente ter isso aí na mão, porque às vezes eu até diria, viu, até falando especificamente aqui, até pegando o caso da Bia, né, que a Beatriz, que ontem, né, tocou lindamente, né, assim, eu acho interessante, sabe, Beatriz, de você tocar isso outras vezes também, sabe, pegar esse repertório e tocar outras vezes. Depois eu vou até conversar com o seu professor, a gente ver a possibilidade até de você vir tocar aqui em Fortaleza também, legal? De tocar esse repertório aqui também. E vir, de circular com esse repertório, quer dizer, tocar
E aí você sempre está revisitando essas obras. Porque às vezes, eu sei o trabalho que dá de tocar uma suíte de bar, né, no violão. Dá um trabalho considerável. E aí, se você não está tocando, se você deixa aquilo ali de mão, se você passa uns 2 meses sem tocar aquilo ali vai saindo dos dedos e tal. Então é interessante estar sempre revisitando isso aí, tá? E aí eu costumo dizer que às vezes é você pegar um movimento ou 2 na semana, entendeu? E tá sempre revisitando isso aí. Eu costumo dizer também que uma boa digitação, né, quando você pega e digita a obra, né, que a obra está bem digitada e você aprende, memoriza essa digitação também, facilita muito no processo de quando você vai revisitar essa obra, tá? Já aconteceu comigo, por exemplo, de eu tocar um concerto e eu tive pouco tempo para preparar. Um concerto até que eu fiz aqui no conservatório e eu tive pouco tempo e aceitei tocar, o pessoal organizou um evento, foi rápido e tal, e eu aprendi, quer dizer, coloquei nos dedos rapidamente uma suíte que eu toquei já, muito por conta dessa questão da digitação, porque quando eu pego e digito a obra que eu toco, e eu aprendo essa digitação, eu tenho uma memória motora também, né? Um tipo de memória. Então isso facilita demais quando eu vou pegar e tocar isso, tá bom? E um outro aspecto importante também, de um outro tópico importante aí, é a questão do estudo da música de câmara, né? Para violão. Tocar junto com outro instrumento, ou com outros instrumentos, traz um enriquecimento muito grande do ponto de vista musical. Porque, às vezes, quando a gente está muito acostumado a tocar o repertório solista para o nosso instrumento, né, a gente às vezes fica muito focado ali dentro daquele nosso universo, né, dentro da nossa prática, dentro dessa maneira de fazer música, que é muito peculiar. Mas quando você vai tocar música de câmara, você precisa pensar muito na questão da organização do conjunto. Você está tocando ali, você está ouvindo seu instrumento, mas é fundamental você ouvir quem está tocando junto também. Tá? E isso traz um enriquecimento do ponto de vista musical e interpretativo muitíssimo importante. Porque às vezes, em uma determinada passagem, eu tenho que estar tocando um piano, porque a melodia ela está em outro instrumento. Se eu estou tocando forte, aquilo ali prejudica, né? Aquilo ali prejudica muito a questão da interpretação da obra. Então, quer dizer, fazer música de câmara é muito importante. Às vezes até pegar e compreender algumas nuances, né? Eu me lembro que eu fui toquei uma vez uma obra do Kreutzer, uma obra escrita para flauta, clarinete e violão, né? E aí é interessante que essa obra ela começava com escala de Lá maior ascendente, onde a flauta e o clarinete faziam também, né, em uníssono, tocávamos em uníssono. E era interessante porque, de algum modo, aquilo ali não estava colando direito, né? E aí foi interessante depois perceber que quando o instrumento de sopro ele tem um tempo, né? Um milésimos de segundo que o instrumento de sopro, porque quando existe, né, sopra aqui, até pegar e sair o som. Então, quer dizer, eu tinha que, era um milésimo de segundo, mas eu tinha que esperar um pouquinho para aquilo ali colar bem direitinho. E assim, tocar música de câmara foi muito importante, assim, para mim, sabe, dentro do meu processo formativo. E é algo que eu sempre aconselho e digo que é importante demais, assim. Os estudantes aqui, pelo menos, eu sempre coloco eles para fazerem, né, música de câmara. Até agora, a pandemia não acabou, né, ainda, mas até quando a gente já está agora, digamos assim, as coisas já estão voltando gradativamente, né, e quando isso retornar mais, até mesmo a gente pegar e fazer mais música de câmara, né, violão com outros instrumentos, isso aí é muitíssimo importante, né.
enfim, são esses aspectos aí. E aí, pessoal, a gente já está caminhando aqui para o final, né, da minha exposição, tá? Eu espero que isso aqui foi uma conversa, né, um bate-papo. Eu espero que, de alguma forma, isso, o que eu trouxe aqui, possa acrescentar em algo na formação de vocês, né? E principalmente na questão da reflexão, tá? Porque a gente precisa muito pensar a música com ciência, tá? Música ainda tem muito aquele dilema, né? Aquela coisa que muita gente pensa em música como algo que é um produto de uma inspiração divina, né? Aí chega ali, ou então de um dom, ou de um talento nato, né? Mas, na verdade, música é uma ciência. Se pensa a música. Quando eu vou pegar e interpretar uma determinada obra, eu penso nessa questão da interpretação, como eu vou pegar e fazer, né? Se eu vou pensar maneira de estudar, né? E aí, aqui especificamente nesse ponto, é muito interessante a questão da agenda de estudos, né? Eu pegar e ter uma agenda aqui de como é que eu vou pegar e fazer, o que é que eu vou pegar e fazer. Eu estou agora adotando, né, uma agenda semanal, e sempre no dia anterior eu visito o que é que eu vou fazer no dia seguinte. Mas quando eu pego e amanheço o dia, eu já sei ali o que é que eu tenho que fazer, né, dos meus estudos, da minha organização. Até mesmo porque a gente está vivendo um momento muito diferente de tudo que nós vivemos antes, né? Esse contexto de pandemia, né, de isolamento social, isso aí trouxe uma série de problemas também, tá? A humanidade como um todo. O problema do isolamento social, as pessoas ficaram muito voltadas às vezes, e hoje mesmo, assim, eu costumo dizer que a questão das redes sociais, elas são interessantes até um determinado ponto, né? Porque às vezes elas acabam dispersando muito a nossa atenção, né? Dispersando a atenção, às vezes nos deixando mais dispersos, ou às vezes menos focados, né? Eu tenho um cunhado que ele é neuropediatra e tem sido muitos problemas que têm chegado, né, até ele, justamente de falta de concentração dos mais jovens, né, assim, das crianças e tudo, né. Então, desse aspecto, a gente precisa sempre estar pensando, né, como é que eu vou pegar e me concentrar, né? Como é que eu vou pegar e organizar os meus estudos? Como é que eu vou pegar e organizar essa minha rotina? O que é que eu tenho que fazer essa semana e no dia seguinte? Eu ainda acho que anotar, de ter tudo isso anotado, eu ainda acho a melhor forma de organizar os nossos estudos e de ter um melhor rendimento. Porque às vezes não é a questão da falta de tempo, às vezes é a maneira como se organiza o tempo. Às vezes quem tem menos tempo tem um rendimento até maior do que quem tem mais tempo. Por quê? Porque a questão ali foi a maneira como se organizou o tempo, né? Às vezes o pouco pode virar muito e o muito pode virar pouco. Muito tempo disperso, muito tempo onde eu fico muito disperso, esse tempo não rende. E às vezes pouco tempo, quando bem organizado, pode haver um rendimento bem maior. Então esses foram alguns pontos. Eu quero abrir aqui se vocês tiverem alguma dúvida, algo a falar, fiquem à vontade, tá bom? Lincoln, a Beatriz, ela colocou um comentário no YouTube. Ela disse o seguinte: sim, realmente foi a primeira vez que toquei todas as peças que estava estudando para o recital. Pretendo manter boa parte desse repertório para amadurecer mais. Uhum. Exatamente. Beatriz, isso é interessante o que tu falou, sabe? Porque é o seguinte, ó. Tocar as peças seguidamente, né? Tocar essas peças seguidas é bem diferente essa dinâmica quando eu vou
tocar cada peça ou cada movimento separadamente. Então, isso aí é uma forma de estudar. Por exemplo, passar o recital, tocar as peças seguidamente, né? Isso aí é uma maneira de pegar e organizar o estudo, né? Passar o recital, de tocar. Porque é uma dinâmica bem diferente de quando eu vou tocar e exige muito mais fôlego, né? Quando você vai pegar e tocar essas peças seguidamente, tá? Em sequência, exige muito mais fôlego, tá? No momento de tocar. E essa questão do amadurecimento é muito interessante, porque uma coisa é quando eu estou tocando aqui em casa, quando eu estou estudando, e outra coisa é quando eu vou tocar em público, outra coisa é quando você vai gravar. E certamente, quando você for tocar novamente esse recital, vai ser melhor do que a primeira vez. E quanto mais vezes você tocar, melhor. Porque é isso mesmo, né? Você vai amadurecendo essas obras. Tocar, por exemplo, uma suíte inteira de Bach não é uma tarefa fácil. Ela é uma tarefa que exige memória, que exige uma técnica, né, consistente. Você foi muito bem, inclusive, né? Exige um amadurecimento. Tem obras musicais que realmente elas demandam um tempo para a gente amadurecer mais e tocar. Bem como uma sonata. E aí a gente, quando tem a experiência de palco, né, de tocar aquilo ali, a gente vai até aprendendo determinados textos que a gente precisa realmente ali trabalhar um pouco melhor aquilo, que são trechos realmente que são mais problemáticos, porque o momento da performance é um momento muito peculiar e mágico, né? Assim, não por acaso, grandes intérpretes, eles deixaram de tocar em público e passaram a se dedicar só às gravações. Por exemplo, o Glenn Gould, né? O grande pianista, né? E já no final da carreira ele passou a se dedicar mesmo só à questão das gravações, né? E realmente o momento da performance, de tocar, esse contato com o público é uma forma muito peculiar, né? E eu acho interessantíssimo, tá? E aí, eu vou até conversar com o professor Eugênio depois. Eu tenho uma pessoa até aqui que eu vou conversar aqui também em Fortaleza, né? Bem interessante para a gente poder pegar e até viabilizar, sabe? Ontem, ouvindo o teu recital, me veio uma ideia muito interessante de um convênio, até entre a Casa de Vovó Dedé, tá? Enfim, e até a universidade. E seria muito interessante, até para trazer vocês, para vocês virem aqui tocar e tal. Isso aí seria muito interessante, seria bacana de receber aqui também, tá? Inclusive passando lá em Mossoró também, sabe? Tem colegas lá, eu acho que realmente o teu concerto você precisa pegar e tocar isso mais vezes, tá bom? Eu acho que seria muito interessante, porque isso é muito trabalho, tá? Para tocar uma vez e depois deixar lá de campo. Preciso tocar realmente e amadurecer até para um momento posterior, né? Porque os concursos vão estar chegando aí dentro em breve. Eu acredito. Essa onda vai passar. Vocês sabem do que eu estou dizendo. Assim, esse momento vai passar. E eu espero que realmente os concursos voltem de novo, porque realmente existe muita demanda dentro da universidade, dos estudos federais, tá, de professores. O violão, eu digo muito para os meus alunos, né? O violão ele ainda é um instrumento que abre muitas possibilidades, assim, por ser justamente um instrumento que é muito tocado, né? Tá bom? Então, é isso. Queria saber se vocês têm mais algum comentário, alguma coisa. A gente vai pegando. Você já está vendo a tela, Lincoln? Sim, estou vendo na tela, sim. Maravilha. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, né, e eu gostaria de
Se alguém tiver ainda algum comentário, dúvida, pode escrever, tá? Enquanto eu falo aqui. Mas eu já gostaria de me antecipar e agradecer ao professor Lincoln pela participação no FIME. Tem um comentário aqui. Você consegue ler daí? Ah, tá. Ok. O estudo da teoria musical, né, isso aí é um estudo à parte, né, a gente falando aqui especificamente, Lucas, sobre o estudo do violão, mas esse estudo da teoria da música, ele é muito importante, né, e eu diria que é um estudo dentro da grande área da música, né, porque realmente quando a gente vai pegar e estudar o violão, a gente vai abordar ali a técnica, vai estudar o repertório e tal, e a gente já tem uma gama aí de possibilidades, né. E aí dentro dos cursos de formação, né, do curso de nível de bacharelado, no curso de licenciatura, os cursos de música, você vai trabalhar a teoria da música especificamente como uma área de conhecimento, e é muitíssimo importante, assim, né, de você pegar e ter o conhecimento, né. Você pega e vai estudar uma sonata, de repente, você pegar e fazer uma análise dessa obra, né, de entender ali onde é que estão os temas, o que é que está passando ali, o que é que está acontecendo dentro da música. Você pegar e fazer uma análise do ponto de vista fraseológico, né, assim, isso tudo, o estudo da teoria musical, sem dúvida nenhuma, acrescenta bastante, tá? Sem dúvida nenhuma, é importantíssimo, fundamental, tá certo? É isso. Pronto. Agora não temos nenhum comentário, então vou continuar aqui. Agradecer ao professor Lincoln pela participação do FIME e agradecer pelo... o e-mail que você colocou aqui, eu coloco lá esse no chat. E-mail, sim, pode colocar esse e-mail que eu coloquei aí, caso vocês tenham ainda alguma dúvida posterior, queiram entrar em contato ou algo do tipo, eu estou deixando aí o meu e-mail, tá bom? Pronto, eu coloquei lá no chat do YouTube. Deixa eu ver. Pronto. E agradecer primeiramente pela sugestão de tema, né, esse tema que é um tema super rico, super importante para a formação de um violonista, de qualquer pessoa que esteja passando por por um processo de formação com o violão, através do violão, né, e que queira ter uma formação de qualidade, né, então agradecer pela sugestão desse tema, pela sua disponibilidade em ter gravado o curso, né, que foi disponibilizado e ainda está disponível, vai ficar disponível até o dia 20 de dezembro, então quem ainda não viu tudo, aproveite para ver, para maratonar, e quem já viu e quiser ver de novo, ainda dá tempo, e agradecer também pela sua disponibilidade de estar hoje aqui, com esse contato, né, esse bônus, essa faixa bônus, acrescentando conteúdo, revisando, tirando dúvidas, interagindo com as pessoas que estão acompanhando o curso lá no site do FIME, certo? Então, muito obrigada em nome da Casa de Vovó Dedé, em nome do FIME, muito obrigada e parabéns também, né, por esse trabalho. Ok, Brenda, eu quero agradecer também a Casa de Vovó Dedé, eu quero agradecer a participação do pessoal que acompanhou, né, por aqui, pelo YouTube também, agradecer a participação de vocês, né, acho que isso é muito importante, a gente pensar no movimento do violão, né, acho que a gente precisa pensar nisso, né, quando a gente pega, nós estamos juntos aqui debatendo, falando sobre uma temática, envoltos dentro desse assunto que é o violão, nós estamos, na verdade, ampliando o nosso campo de atuação. Isso aí é importante, é tudo isso que nós queremos, é melhorar, ampliar o nosso movimento. Tá bom? É isso. Obrigado, Alisson. Bom, e eu compartilho do sentimento de gratidão do professor Lincoln, as pessoas que estiveram aqui, que estão aqui nos acompanhando, e eu quero avisar que esse encontro ele vai ser disponibilizado posteriormente, a gravação, então quem quiser rever vai ter a oportunidade, e quem não viu agora no ao vivo
também vai poder ver posteriormente, tá bom? Então, a gente vai encerrando aqui. Mais uma vez, obrigada, professor Lincoln. A gente se encontra aí, né, pessoalmente ou virtualmente. Tá bom? Tá bom, então. Tudo de bom, viu? Tá bom. Tchau, tchau. E ficamos por aqui, pessoal, agradecendo a participação de quem esteve conosco ao vivo e agradecendo também a participação de quem não pôde estar ao vivo, mas vai ter acesso a esse material depois, tá bom? Então, eu deixo um grande abraço e continuem acompanhando as atividades do FIME, recitais, os cursos, os encontros, enfim, e qualquer informação, dúvida que vocês tiverem, entre em contato com esse e-mail que está sendo enviado para vocês, esse endereço, né, que está enviando vários e-mails para vocês. É isso, boa noite, até a próxima.